Hoje vamos saber com Catarina Trindade, a nutricionista que nos vai falar sobre educação alimentar. Olá, Catarina. Olá! Mais uma vez, muito obrigada por nos receberes. E para começar, vamos definir ou explicar um bocadinho às pessoas o que é educação alimentar. Ok, boa, é uma boa pergunta e é uma pergunta difícil. Portanto, eu acho que os nutricionistas têm um bocadinho este problema, não respondem a nada com muita clareza. Pode ser muita coisa. A educação alimentar, de facto, é uma prioridade, seja o que for, é uma prioridade, isso temos que ter em consideração. E é tudo aquilo que nos permite tomar decisões e fazer escolhas conscientes em relação à alimentação. É quando nós queremos capacitar alguém para que faça as suas escolhas saudáveis, com noções de alimentação saudável, mas que o faça de uma forma consciente. Então nós estamos a passar esta mensagem de educação alimentar, quer seja para crianças ou não, eu trabalho muito com crianças, mas pode ser feita educação alimentar com pessoas mais velhas, e a ideia é esta, é nós explicarmos a alimentação saudável de uma forma prática e que seja útil no dia-a-dia das pessoas, e não só uma questão teórica, porque nós todos sabemos o que é que são alimentos saudáveis, não saudáveis, embora até não gosto muito destes termos, mas de uma forma geral nós sabemos todos. Nós temos é que saber pôr isto em prática e aplicar então a alimentação e todas as questões associadas a ela de uma forma que nos seja útil e que na prática diária nos torne pessoas mais saudáveis. Conheci a Catarina obviamente nas redes sociais, de Todos para a Mesa, e se quiserem vão ver o episódio que gravámos, mas também foi na investigação da minha dissertação de mestrado sobre educação alimentar. E uma das conclusões que cheguei nessa investigação foi o papel do nutricionista nas escolas é visto ainda como só fazer a ementa. E eu queria te perguntar e explicar, porque eu acho que é realmente muito importante explicar não só às entidades, como também às pessoas que um nutricionista é muito mais que uma ementa. Muito mais mesmo. Mas já é bom se alguém vir que o nutricionista numa escola pode fazer ementas, porque nem sempre as ementas são feitas por nutricionistas e isso já era uma mais-valia muito grande para todos nós se todas as ementas fossem feitas por nutricionistas. Mas posto isso, o nutricionista numa escola, eu tenho uma visão muito, diria que detalhada deste papel do nutricionista escolar, que ainda não é visto como um papel, mas que deveria ser. Porque eu acho que o nutricionista escolar só faz sentido se tiver um papel ativo na escola. Porque ser um nutricionista à distância não é fácil, infelizmente isso acontece quando o nutricionista é responsável por muitas escolas e não consegue estar presente em todas elas, mas o seu papel nunca será tão bem feito como quando nós podemos estar presentes na escola e conhecer os miúdos. Isto para explicar o quê? O nutricionista, para além de fazer as ementas, que sim, pode fazer, pode articular com a equipa da cozinha, porque não basta escrever num papel aquilo que é feito, nós temos que perceber a realidade de cada escola, a realidade de cada cozinheiro, cada equipa da cozinha que está atrás ou à frente de cada escola e tentar tornar viável aquilo que nós prevemos, porque não é só escrever num papel. Escrever num papel, teoricamente, a ementa é muito fácil, nós temos que trabalhar um bocadinho mais isso. Para além de toda essa parte da oferta alimentar da escola, que deve ser trabalhada pelo nutricionista em conjunto com a comunidade escolar, nós podemos fazer um trabalho quase que, não digo mais importante, mas igualmente importante em sala, por exemplo, coisa com os educadores, com os professores, dependendo da faixa etária que estamos a falar, lá está, com a questão da educação alimentar de uma forma ativa naquilo que são as vivências dos miúdos todos os dias. O nutricionista quase pode fazer atividades diferentes todos os dias, enquadradas também naquilo que eles estão a fazer na sala e não uma atividade isolada que aparece do nada ou uma palestra, por exemplo, que muitas vezes não surte grande efeito, porque é uma sessão isolada, os miúdos estão ali metade nem ouve e, portanto, acabam por não captar nada, mas ter o nutricionista de uma forma presente e ativa em todas as comemorações da escola, por exemplo, em todos os dias festivos, nas atividades do dia-a-dia, ter um papel ativo faz toda a diferença e faz com que, então, esta educação alimentar seja feita de uma forma muito mais completa do que apenas a fazer as ementas, se bem que, se formos já a fazer as ementas, já não é mau. Por isso, eu acho que é fundamental esta presença ativa do nutricionista na escola, conhecer os miúdos, conhecer as famílias, conhecer a comunidade escolar, é fundamental para termos sucesso nesta questão da educação alimentar, porque de outra forma não será possível.
Achas que ainda há um trajeto grande nesse sentido, em Portugal? Eu espero que sim, e espero que seja mais breve do que aquilo que tem sido até agora. A Ordem dos Nutricionistas também tem feito um trabalho ativo a tentar que isso seja possível. Penso que algumas escolas já começaram a perceber a importância e o impacto que isto pode ter na saúde dos miúdos e no bem-estar deles e de toda a comunidade escolar. E mesmo a nível económico, não é? Porque claro a nível que sim. económico faz Uma boa gestão de emendas, por exemplo, pode ser fundamental para a gestão económica da escola. Portanto, se quisermos ir ver por outras vantagens, há muitas, para além desta questão da alimentação saudável, que só por si já devia ser uma grande vantagem. Mas sim, ainda temos um longo caminho a percorrer. Acredito que as coisas comecem pelo menos a perceber-se a importância e o que é que pode fazer um nutricionista na escola, porque às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Mas lá está, ainda temos aqui uns passinhos para dar, mas eu acredito que a coisa vá rolando. Quais os fatores que influenciam a ingestão alimentar na infância? Nós temos muitos fatores e esta alimentação, engana-se quem acha que a alimentação é só comer. Nós temos muito, mesmo nós adultos somos influenciados diariamente por várias questões, então as crianças ainda mais. Primeiro, e é fundamental nós termos isto presente, o exemplo. Quer seja o exemplo dos pais em casa, quer seja o exemplo dos educadores, dos auxiliares, do adulto que eles têm na escola como modelo. É muito importante nós termos isto em mente, porquê? Porque ao sabermos isto, vamos saber que qualquer atitude que nós vamos ter em relação à alimentação, não só no momento de comer, mas mesmo antes, em conversas, em atividades, vai influenciar a atitude depois das crianças. Isto é notório e vê-se muito claramente este impacto. E, portanto, na escola, os educadores, os auxiliares, os técnicos, todos os adultos que são como modelo, muitas vezes os amigos também, as referências que eles têm, e por isso é que é tão importante o almoçarem juntos, o lancharem juntos, porque eles influenciam-se uns aos outros, e na escola a partir da influência será boa, e em casa, as famílias. É muito importante os pais comerem a sopa com os miúdos e não dizerem apenas para comer, porque eles estão a ver aquele exemplo dos pais fazerem aquilo que dizem para fazer, não é aquilo do olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Aqui na alimentação é essencial que aconteça, porque lá está, este exemplo é uma das grandes influências da alimentação das crianças. E depois temos vários fatores que às vezes de uma forma muito indireta, nós sem nos apercebermos, influenciam. E, por exemplo, o marketing associado à alimentação, que está a começar a ser regulado nesta altura, mas nós vemos que todos os alimentos que têm um brinquedo, um brinde, uma coisa associada, normalmente eles pedem, até podem não gostar muito do alimento e a maior parte das vezes nem gostam, começam a gostar depois, mas aquilo traz qualquer coisa e portanto eles querem é o brinquedo. E ainda bem que se começa agora a regulamentar esse tipo de situações, porque lá está, é uma oferta. Nós não vemos ofertas associadas a fruta e a legumes, não é? Podia haver, mas não há. Portanto, não há este incentivo de... Eles passam muitas horas a ver publicidade, vídeos, televisão e têm acesso a muita publicidade de alimentação e de outras coisas, mas neste caso, referente à alimentação, e que muitas vezes vai influenciá-los de uma forma quase que nem eles se apercebem que estão a ser influenciados, como nós também acontece. Exatamente. Portanto, eu diria que são assim as grandes influências, é o marketing associado aqui à alimentação e a parte do exemplo, mas que nós conseguimos que o exemplo que se sobreponha aqui a este marketing, portanto vamos tentar dar bons exemplos, quer seja em casa ou nas escolas, para que o marketing depois passe um bocadinho despercebido. Portanto, vamos dar bons exemplos às crianças e nós também, né? Porque claro. Os adultos, não podemos esquecer que os adultos também precisam de comer. Mas se nós estivermos a dar bons exemplos às crianças, ao mesmo tempo já estamos aqui. Portanto, porque é que trabalhar com crianças é tão interessante. Nós chegamos a todos, de uma forma indireta, mas chegamos lá. Exatamente. Olha, Catarina, muito obrigada. Obrigada eu. Foi rápido, mas de muita qualidade. Ainda bem, espero que sim. Alguma dúvida que tenham também podem depois entrar em contacto connosco. Pronto. Muito obrigada. Obrigada.